A paz do Senhor, meus irmãos, graças a Deus, nos encontramos mais este dia, mais o início de uma semana na presença do Senhor. Louvamos a Deus porque estamos avançando a cada dia e hoje nós vamos estar dando início à primeira carta de Paulo aos Coríntios. Nós vamos estar lendo hoje os 3 primeiros capítulos, seguindo a nossa agenda semanal de 3 capítulos ao dia. E por hoje estar se tratando de iniciar essa nova epístola, essa nova carta de Paulo, nós vamos estar também lendo um resumo que dá uma compreensão do que está sendo abordado nesta carta. E para isso eu tenho lido algumas Bíblias e uma que tem me ajudado muito na compreensão é a Bíblia Explicada. Eu já tenho lido em alguns vídeos, anteriores de algumas cartas, e na de 1 Coríntios também vou estar lendo. Inclusive, irmãos, é muito bom nós buscarmos o conhecimento, buscarmos saber mais. Então, você pode estar vendo alguma Bíblia de estudo, acrescentando a você mais conhecimentos, porque nós queremos crescer na graça e no conhecimento do Senhor. Amém, meus irmãos? Então, o resuminho da carta de 1 Coríntios se trata de uma carta que traz vários assuntos. Então, vou estar lendo para vocês este resumo. Trata de vários assuntos, mas todos podem ser reunidos sobre o título Conduta Cristã. Até mesmo a tremenda revelação da verdade concernente à ressurreição se relaciona com o mesmo tema. A ocasião da epístola foi um pedido de esclarecimento a respeito a respeito do matrimônio e a comidas oferecidas aos ídolos. Mas o apóstolo estava ainda mais preocupado com notícias que ouvira sobre divisões e contendas e também uma imoralidade sexual, que era a prática do incesto. As facções da igreja não eram devidos a heresias, eles não estavam implantando outros conhecimentos, mas sim devido à carnalidade dos coríntios e à sua admiração da sabedoria grega e da eloquência. Então, eles se diziam, eu sou de Paulo, eu sou de Apolo. Então, isso também o apóstolo Paulo veio reprovar este espírito partidário. As desordens menores eram devidas à vaidade e a um desejo pueril pelas línguas e dons milagrosos, mais do que pelo ensino sólido. Paulo defende seu apostolado porque envolve a autoridade da doutrina que fora revelado por seu intermédio. Então, meus irmãos, Paulo aqui vem dar esclarecimentos sobre vários assuntos e advertir os irmãos, porque a intenção de Paulo era estar ensinando. Ele já tinha implantado essa igreja, ele implantou essa igreja na sua segunda viagem missionária, como está registrado lá em Atos dos Apóstolos. E agora ele vem, através das cartas, está dando esclarecimentos, porque o desejo de Paulo era que os irmãos fossem aperfeiçoados no Senhor e estivessem prestando atenção na sua conduta cristã, para que através do testemunho deles, as novas conversões, vidas que viessem ao Senhor, não se escandalizassem, mas se firmassem na verdade do Evangelho, da Palavra de Deus, e não os espantassem, não os escandalizassem. Então, meus irmãos, Paulo, além de um implantador de igrejas, nós temos até estudado sobre esse tema recente, ele também foi um discipulador, ele estava sendo zeloso pela igreja de Cristo, o qual ele foi chamado para estar cuidando.
Vamos então, meus irmãos, à leitura de hoje. Essa só foi uma breve introdução para estar tendo uma noção dos assuntos que vão ser tratados nesta primeira carta de Paulo aos Coríntios. Hoje, então, vamos estar lendo os 3 primeiros capítulos. Então, com a Bíblia na mão, como de costume, vamos estar aqui no momentinho reservado do seu dia, em que você vai parar e se conectar com o Senhor. E agora o Espírito Santo vai estar a nos esclarecer o que precisamos ouvir e assim crescer o nosso conhecimento com Deus e alimentar a nossa alma. Amém? Capítulo 1. Eu, Paulo, que fui chamado pela vontade de Deus para ser apóstolo de Cristo Jesus, escrevo junto com o irmão Sóstenes esta carta à Igreja de Deus que está na cidade de Corinto. Escreva a todos os que pela união com Cristo Jesus foram chamados para pertencerem ao povo de Deus. Esta carta é também para aqueles que em todos os lugares adoram o nosso Senhor Jesus Cristo, Senhor deles e nosso. Que a graça e a paz de Deus, o nosso Pai, e do Senhor Jesus Cristo estejam com vocês. Eu sempre agradeço ao meu Deus por causa da graça que Ele tem dado a vocês por meio de Cristo Jesus. Por estarem unidos com Cristo Jesus, vocês foram enriquecidos em tudo, tanto no dom de anunciar o Evangelho, como no dom da sabedoria espiritual. A mensagem a respeito de Cristo está tão firme em vocês que vocês não têm deixado de receber nenhum dom espiritual enquanto esperam a vinda do nosso Senhor Jesus Cristo. Cristo vai conservá-los firmes até o fim, para que no dia da volta do nosso Senhor Jesus Cristo, vocês não tenham culpa de nada. Deus é fiel e chamou vocês para que vivam em união com o seu Filho Jesus Cristo, o nosso Senhor. Irmãos, peço pela autoridade do nosso Senhor Jesus Cristo que vocês estejam de acordo no que dizem e que não haja divisões entre vocês. Sejam completamente unidos num só pensamento e numa só intenção. Pois, meus irmãos, algumas pessoas da família de Cloé me contaram que há brigas entre vocês. O que eu quero dizer é isto: cada um de vocês diz uma coisa diferente. Um diz, eu sou de Paulo. Outro, eu sou de Apolo. Outro, eu sou de Pedro. E ainda outro, eu sou de Cristo. Por acaso Cristo foi dividido em várias partes? Será que Paulo morreu crucificado em favor de vocês? Ou será que vocês foram batizados em nome de Paulo? Graças a Deus que eu não batizei nenhum de vocês, a não ser Crispo e Gaio. Assim, ninguém pode dizer que vocês foram batizados em meu nome. Ah, sim, batizei também Estéfanas e a família dele, mas não lembro de ter batizado mais ninguém, pois Cristo não me enviou para batizar, mas para anunciar o Evangelho e anunciá-lo sem usar a linguagem da sabedoria humana, para não tirar o poder da morte de Cristo na cruz. De fato, a mensagem da morte de Cristo na cruz é loucura para os que estão se perdendo. Mas para nós que estamos sendo salvos, é o poder de Deus, pois as Escrituras Sagradas dizem: destruirei a sabedoria dos sábios e acabarei com o conhecimento dos instruídos. Então, o que poderão dizer os sábios e os instruídos? O que vão dizer os grandes oradores deste mundo? Deus tem mostrado que a sabedoria deste mundo é loucura, pois Deus, na sua sabedoria, não deixou que os seres humanos o conhecessem por meio da sabedoria deles. Pelo contrário,
resolveu salvar aqueles que creem e fez isso por meio da mensagem que anunciamos, a qual é chamada de louca. Os judeus pedem milagres como prova e os não-judeus procuram a sabedoria, mas nós anunciamos o Cristo crucificado, uma mensagem que para os judeus é ofensa e para os não-judeus é loucura, mas para aqueles que Deus tem chamado, tanto judeus como não-judeus, Cristo é o poder de Deus e a sabedoria de Deus, pois aquilo que parece ser a loucura de Deus é mais sábio do que a sabedoria humana, e aquilo que parece ser a fraqueza de Deus é mais forte do que a força humana. Agora, meus irmãos, lembrem do que vocês eram quando Deus os chamou. Do ponto de vista humano, poucos de vocês eram sábios ou poderosos ou de famílias importantes. Para envergonhar os sábios, Deus escolheu aquilo que o mundo acha que é loucura, e para envergonhar os poderosos, Ele escolheu o que o mundo acha fraco. Para destruir o que o mundo pensa que é importante, Deus escolheu aquilo que o mundo despreza, acha humilde e diz que não tem valor. Isso quer dizer que ninguém pode ficar orgulhoso, pois sabe que está sendo visto por Deus. Porém, Deus uniu vocês com Cristo Jesus e fez com que Cristo seja a nossa sabedoria. E é por meio de Cristo que somos aceitos por Deus. Nos tornamos o povo de Deus e somos salvos. Portanto, como as Escrituras Sagradas dizem, quem quiser se orgulhar, que se orgulhe daquilo que o Senhor faz. Aleluia, glória a Deus. Capítulo 2. Meus irmãos, quando fui anunciar a vocês a verdade secreta de Deus, não usei muitas palavras nem grande sabedoria, porque quando estive com vocês, resolvi esquecer tudo, a não ser Jesus Cristo e principalmente a sua morte na cruz. Quando visitei vocês, eu estava fraco e tremia de medo. O meu ensinamento e a minha mensagem não foram dados com a linguagem de sabedoria humana, mas com provas firmes do poder do Espírito de Deus. Portanto, a fé que vocês têm não se baseia na sabedoria humana, mas no poder de Deus. Porém, para os que são espiritualmente maduros, anunciamos uma mensagem de sabedoria, mas não é de uma sabedoria deste mundo, nem a dos poderes que o governam e que estão perdendo o seu poder. A sabedoria que anunciamos é a sabedoria secreta de Deus escondida dos seres humanos. A sabedoria que o próprio Deus, antes mesmo da criação do mundo, já havia escolhido para nossa glória. Nenhum dos poderes que agora governam o mundo conheceu essa sabedoria, pois se a tivessem conhecido, não teriam crucificado o glorioso Senhor. Porém, como dizem as Escrituras Sagradas, o que ninguém nunca viu nem ouviu, e o que jamais alguém pensou, o que podia acontecer, foi isso o que Deus preparou para aqueles que o amam. Mas foi a nós que Deus, por meio do Espírito, revelou o seu segredo. O Espírito Santo examina tudo, até mesmo os planos mais profundos e escondidos de Deus. Quanto ao ser humano, somente o Espírito que está nele é que conhece tudo a respeito dele. E quanto a Deus, somente o seu próprio Espírito conhece tudo a respeito dele. Não foi o Espírito deste mundo que nós recebemos, mas o Espírito mandado por Deus, para que possamos entender tudo que Deus nos tem dado. Portanto, quando falamos, nós usamos palavras ensinadas pelo Espírito de Deus
e não palavras ensinadas pela sabedoria humana. Assim explicamos as verdades espirituais aos que são espirituais. Mas quem não tem o Espírito de Deus não pode receber os dons que vêm do Espírito e, de fato, nem mesmo pode entendê-los. Essas verdades são loucura para essa pessoa, porque o sentido delas só pode ser entendido de modo espiritual. A pessoa que tem o Espírito Santo pode julgar o valor de todas as coisas, porém ela mesma não pode ser julgada por ninguém. Como dizem as Escrituras Sagradas, quem pode conhecer a mente do Senhor? Quem é capaz de lhe dar conselhos? Mas nós pensamos como Cristo pensa. Aleluia! Capítulo 3. Na verdade, irmãos, eu não pude falar com vocês como costumo fazer com as pessoas que têm o Espírito de Deus. Tive de falar com vocês como se vocês fossem pessoas do mundo, como se fossem crianças na fé cristã. Tive que alimentá-los com leite e não com comida forte, pois vocês não estavam prontos para isso. E ainda não estão prontos, porque vivem como se fossem pessoas deste mundo. Quando existem ciumeiras e brigas entre vocês, será que isso não prova que vocês são pessoas deste mundo e fazem o que todos fazem? Quando alguém diz, eu sou de Paulo, e o outro, eu sou de Apolo, será que assim não estão agindo como pessoas deste mundo? Afinal de contas, quem é Apolo e quem é Paulo? Somos somente servidores de Deus, e foi por meio de nós que vocês creram no Senhor. Cada um de nós faz o trabalho que o Senhor lhe deu para fazer. Eu plantei e Apolo regou a planta, mas foi Deus quem a fez crescer. De modo que não importa nem o que planta nem o que rega, mas sim Deus que dá o crescimento, pois não existe diferença entre a pessoa que planta e a pessoa que rega. Deus dará a recompensa de acordo com o trabalho que cada um tiver feito, porque nós somos companheiros do trabalho no serviço de Deus, e vocês são o terreno no qual Deus faz o seu trabalho. Vocês são também o edifício de Deus. Usando o dom que Deus me deu, eu faço o trabalho de um construtor competente. Ponho o alicerce e outro constrói em cima dele. Porém, cada um deve construir com cuidado, porque Deus já pôs Jesus Cristo como o único alicerce e nenhum outro alicerce pode ser colocado. Alguns usam ouro ou prata ou pedras preciosas para construírem em cima do alicerce, e ainda outros usam madeira ou capim ou palha. O dia de Cristo vai mostrar claramente a qualidade do trabalho de cada um, pois o fogo daquele dia mostrará o trabalho de cada pessoa. O fogo vai mostrar e provar a verdadeira qualidade do trabalho. Se aquilo que alguém construir em cima do alicerce resistir ao fogo, então o construtor receberá a recompensa. Mas se o trabalho de alguém for destruído pelo fogo, então esse construtor perderá a recompensa. Porém, ele mesmo será salvo como se tivesse passado pelo fogo para se salvar. Certamente vocês sabem que são o templo de Deus e que o Espírito de Deus vive em vocês. Assim, se alguém destruir o templo de Deus, Deus destruirá essa pessoa, pois o templo de Deus é santo e vocês são o seu templo. Que ninguém engane a si mesmo. Se algum de vocês pensa que é sábio conforme a sabedoria humana, então precisa se tornar louco para ser de fato sábio, pois aquilo que este mundo acha que é sabedoria, Deus acha que é loucura. Como dizem as Escrituras Sagradas,
Deus pega os sábios nas suas espertezas. E também o Senhor sabe que os pensamentos dos sábios não valem nada. Ninguém deve se orgulhar daquilo que as pessoas podem fazer, pois tudo é de vocês, isto é, Paulo, Apolo, Pedro, este mundo, a vida e a morte, o presente e o futuro. Tudo isso pertence a vocês, e vocês pertencem a Cristo, e Cristo pertence a Deus. Aleluia! Graças a Deus. Aqui então, meus irmãos, concluímos a nossa agenda de leitura de hoje. Damos graças a Deus, porque Paulo aqui está sendo o ensinador e o discipulador dos seus filhos na fé, os irmãos em Coríntios, e combatendo grandemente a divisão que estava se colocando entre eles, dizendo que uns eram de Paulo, outros eram de Apolo, outros eram de Pedro, mas aqui Paulo esclarece que a honra e a glória é toda do Senhor Deus, porque quem é Paulo, quem é Apolo, quem é Pedro, o que planta e o que rega não tem nenhum valor, mas sim Deus que dá a vida, Deus que dá o crescimento. Então aqui o apóstolo Paulo está honrando e glorificando ao Senhor, porque nós fomos chamados por Deus e eles eram apenas instrumentos usados pelo Senhor, colaboradores na obra de Deus, assim como cada um de nós, meus irmãos, que estamos envolvidos na obra do Senhor, na casa do Senhor, prestando serviço, somos apenas servidores do nosso Deus, e que possamos nós estarmos imitando a Cristo, para sermos também imitados pelos nossos irmãos, porque o Senhor é o nosso padrão, o Senhor é o nosso padrão de conduta, então é nele que devemos nos espelhar. Não devemos olhar para um ou para outro, devemos olhar para Cristo, ter o nosso olhar em Cristo, estarmos parecidos com Ele. Então, quanto mais convivemos com o Senhor, com a Sua palavra, através da oração, do jejum, da comunhão na casa de Deus, servindo a Jesus, nós vamos estar a cada dia mais nos aproximando do Senhor, e a convivência com nosso Jesus vai nos fazer parecidos com Ele. Oh, meu Deus, que maravilha a palavra do Senhor, que possamos estar vigilantes e sempre nos aprofundando em conhecimento do Senhor, para estarmos em intimidade com alguém, é necessário que nos aproximemos. E como nosso Deus não é diferente, é necessário que você vá se aproximando do Senhor, para você ter intimidade com o seu Deus, para que você tenha mais conhecimento dele. E quando temos mais conhecimento do Senhor, estamos a cada dia sendo aperfeiçoados em Deus, e não seremos advertidos, como Paulo advertiu aqui aos irmãos, que eles estavam pensando como pessoas do mundo. Essas ciumeiras, essas brigas, não, eles não estavam aperfeiçoados no amor de Deus. Porque o que é isso? Isso não é nada. Importa que creiamos no nosso Jesus, no nosso Senhor, aquele que morreu por nós, que ressuscitou, nos garantiu a vida eterna e escreveu os nossos nomes no livro da vida através do momento que nos rendemos a Ele. E aleluia! Assim podemos confiar no nosso Deus, na nossa rocha inabalável, e também fazer o nosso trabalho na obra do Senhor, porque o Senhor nos chama para servir e amarmos uns aos outros. Oh, meus irmãos, graças a Deus, nós louvamos e adoramos ao Senhor, que tem falado aos nossos corações. Medite você também na palavra do Senhor. O Senhor tem algo especial a falar para você. Tem uma necessidade que você precisa ouvir, e o Senhor está a nos lapidar, como se fôssemos
um diamante bruto, uma joia que está bruta ainda. E o Senhor, que é o nosso ourives, vai nos aperfeiçoando, vai nos lapidando. E a palavra de Deus vem nos confrontar exatamente para que sejamos aperfeiçoados no Senhor. E o padrão do nosso Deus é alto. O padrão do Senhor é santidade, porque sem santificação ninguém verá o Senhor. Oh, meus irmãos, que possamos buscar essa santificação, buscar essa comunhão com o Senhor, esta consagração das nossas vidas a Deus, para que sejamos irrepreensíveis e alcancemos a estatura de varões perfeitos na presença do Senhor. Aleluia, glória a Deus. Deus abençoe a sua vida, abençoe seu dia, fiquem todos na paz do Senhor. Eu deixo aquele abraço fraternal da irmã Daniela a todos os irmãos. E também quero estar lembrando de não estar esquecendo de colocar aqui o seu comentário. Vamos participar, é tão bom ler as mensagens dos irmãos. Eu estou sempre curtindo lá, botando um coraçãozinho. Vamos, meus irmãos, e também está chegando mais o final de um mês, o nosso 11º mês, juntos para a glória de Deus. E teremos mais um sorteio no último dia do mês, em gratidão a Deus por tudo que temos vivido aqui. Então, Deus abençoe sua vida, curta, compartilhe e chame mais pessoas para estar neste exército de leitores da palavra de Deus. Você que chegou hoje aqui, ficou sabendo de alguma forma, glória a Deus por sua vida. Volte os vídeos anteriores, você vai ver que a irmã Daniela começou tímida. Ainda estamos nos aperfeiçoando, mas tudo com a intenção de glorificar o nome do Senhor, porque importa que Ele seja louvado, que Ele cresça, que Ele seja adorado e que a sua palavra penetre em nossos corações, porque a Ele toda honra, toda glória, todo louvor. Como Paulo disse, somos apenas colaboradores, somos apenas servidores, somos falhos, sim, somos falhos, mas graças a Deus por isso, para que toda glória seja do nosso Deus. Toda grandeza é dele, é para ele e é por ele. Amém, meus irmãos? Fiquem com Deus mais uma vez. A paz do Senhor. Nosso encontro marcado amanhã, se assim Deus nos permitir. A paz do Senhor.